Shalom para todos! Neste encontro trataremos de uma revelação impressionante por detrás das escrituras. Pode ser que tem pessoas que já escutaram falar desse tema, porém, com certeza haverão novidades. Várias pessoas já me pediram, fala de um tema impressionante que vai demonstrar a veracidade da Torá de forma definitiva. De fato, para quem estuda a Torá de verdade, não é necessário. A própria Torá, o próprio estudo da Torá demonstra a veracidade da Torá. Porém, tem pessoas que querem, por mais que já acreditam na Torá, já acreditam em Hashem, eles querem algo, escutar algo que vai estimular ainda mais eles, que vai dar força para eles cumprirem ainda melhor a vontade de Hashem. Para quem quer ver realmente, escutar uma demonstração de algo impressionante, uma revelação que tem dentro das escrituras da Torá, então está convidado para participar deste encontro. Vamos começar trazendo um episódio dentro do Talmud, no Tratado de Miglat Seizá. É uma passagem do Talmud que trata de esclarecer um pedido do rei David que ele fez há cerca de 3.000 anos atrás. O sábio chamado Rabbi Yitzhak pergunta: Mai dirtiv, al titen Hashem, mahavei rasha. Deus, não deixe se concretizar os desejos do perverso, não dê a ele concretizar os seus desejos, o perverso. Zamemó, a proteção que se bota para segurar um animal. O Zamemó, a sua proteção, altafek, não tire dele. David Amelech está pedindo para Deus não deixar o perverso concretizar o seu desejo, segurar ele, não tirar a proteção dele. Sobre o que David Amelech está pedindo, o que preocupa David Amelech? Assim explica o rabino, o Rav, o sábio do Talmud, Rabbi Yitzhak. Omar Yaakov Lifnei Kadosh Baruch Hu. David Amelech está se referindo, ainda antes dele, sobre um pedido que fez Yaakov, o patriarca Yaakov, há cerca de 4.000 anos atrás. Assim falou Yaakov Lifnei Kadosh Baruch Hu, diante de Hashem, Ribono Shel Olam, Al titen leisav arashá. Não deixe o meu irmão perverso Esav, Tavat Libó, concretizar os desejos do coração dele. Zamemó altafek, não tire a proteção de Esav. O que está preocupando tanto Yaakov ao ponto que David Amelech, o rei David, veio reforçar ainda mais esse pedido de Yaakov? Assim diz a Gemara: Zu Germamia Shel Edom. Eles estão se referindo a algo que se chama Germamia Shel Edom. O Rashi explica o que é Germâmia. Eles não sabiam o que é Germâmia. Ele explica, é um reinado que vai existir ainda, de Edom, que é descendente de Edom. A gente sabe, hoje em dia, a Alemanha, em hebraico, se chama Germânia. A Gemara fala que Yaakov já está se preocupando com o povo que vai ser de Esav, de Edom. David Amelech ainda se preocupou ainda mais e reforçou o pedido de Yaakov para esse povo que vai ser chamado Germâmia. A que se refere o Talmud quando ele fala Germâmia? Que reinado é esse? Será que tem alguma relação com a Germânia, que é a Alemanha dos nossos dias? Vamos ver o que falam os sábios do Talmud. Vamos trazer primeiro o Rav Yaakov Amdin, conhecido como Yaivetz. Assim ele traz os comentários dele, vocês podem ver na tela, sobre o Talmud, sobre essa passagem do Talmud. Kamedume Retzonolomar Germânia. Me parece que a intenção da Gemara aqui é dizer Germânia e Ashkenaz Shelanu, que é a Alemanha dos nossos dias. Também o sábio Gaon de Vilna, ele traz em alguns lugares que a Gemara se trata da Germânia, da Alemanha dos nossos dias. Ainda mais que o povo de Germon vem de Germon, então teria que ser Germânia. Então esse é o povo que se refere ao Talmud, segundo os sábios do Talmud, muito antes da Segunda Guerra Mundial. Era uma incógnita, que país é esse, que reinado é esse que se chama Germâmia? E assim os sábios revelam que a Germânia é a nossa Alemanha. Já está algo que preocupava já o rei David, que preocupava o nosso patriarca Yaakov, já há milhares de anos atrás. Se Deus deixar, eles sairão e destruirão o mundo inteiro, como vimos no Talmud. O pedido de Jacob, do rei David. Zu Germâmia de Edom. Essa é Germâmia, descendente de Edom. Se Deus não interferir, se não segurar eles simplesmente sairão
e destruirão o mundo inteiro. Só uma curiosidade ainda maior, que justo na continuação o Talmud vai explicar um pouco sobre esse reinado que ainda não existia, que vai existir no futuro, que é o nosso presente, que vai se chamar Germânia. Ele vai falar o seguinte: Veomar Rab Chama bar Hanina, tlat mea ketirei tago ika begermânia. São 300 principados que se formam no reinado de Germânia. É uma curiosidade muito interessante, porque justo vocês podem ver na Enciclopédia Ivrit, é uma enciclopédia muito considerada aqui em Israel. Eles trazem sobre a crise econômica alemã, que os 300 principados da Alemanha estão buscando autonomia econômica. De passagem, a gente vê que já está registrado que a Alemanha foi formada por 300 principados, além da revelação dos nossos sábios, que já seria suficiente, fora outros sábios que também falam que se trata da Alemanha atual que está falando na Guemará. Além disso, a própria Guemará, o Talmud, já traz um sinal que esse reinado vai ser formado por 300 principados, justamente como foi formada a Alemanha dos nossos dias. Outro ponto muito relevante e muito interessante que os sábios nos revelaram, que foi implantada uma lei na criação. Está escrito no Midrash Rabbah: Esav soné Yaakov. Esav odeia a Yaakov. É uma lei que foi implantada na criação, assim diz o Midrash. Esse ponto é muito relevante, que a gente pode ver outro sinal, que como se expressou também nessa conquista, nessa tentativa de conquistar, dominar o mundo na Segunda Guerra Mundial, o que foi mais relevante aqui foi esse ódio contra Yaakov, os descendentes de Yaakov, o povo de Israel. Vocês podem acompanhar na tela, nos discursos do Hitler, o que ele falava. A minha luta pela dominação do mundo é contra os judeus. Esav soné Yaakov. Esav odeia a Yaakov. Vamos ver dentro dos discursos dele, como nossos sábios já nos revelaram há mais de 2000 anos atrás, como é exato. Supostamente foi subindo os degraus de um palanque e Hitler disse a um dos seus assessores: só pode haver um povo escolhido na terra e que somos nós. Não é o povo de Israel. O povo escolhido só é um e somos nós. Vamos ver o que ele seguiu dizendo. A luta pela dominação do mundo será travada inteiramente entre nós, alemães e judeus. O resto é fachada. Todos os mais de 30 milhões de pessoas que morreram na guerra, na Segunda Guerra Mundial, fala o Hitler, é tudo fachada e ilusão. A verdade é que é uma luta contra os judeus, alemães e judeus. Assim o próprio Hitler se expressava. Seguiu ele falando: de trás da Inglaterra encontra-se Israel, também de trás da França e dos Estados Unidos. Mesmo quando retiramos os judeus para fora da Alemanha, ele continua sendo o nosso maior inimigo. Vocês podem ver também a fonte dessas escrituras. Por exemplo, vocês podem ver no comício nazista as placas que eles colocavam: os judeus são a nossa desgraça. Também vocês podem ver num trem que estava levando soldados para a Polônia, o que estava escrito, o que eles escreveram lá: viajamos para a Polônia para acabar com os judeus. A gente vê a ênfase, em que ponto eles colocavam a ênfase das conquistas e das guerras que eles estavam fazendo. E nada mais forte do que escutar o próprio Hitler e Marshemor no comício dele. Vejam só. Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
Podemos perceber, através das próprias palavras do Hitler, que a guerra dele era muito além de uma guerra convencional, de uma guerra física e convencional. Ele fala o seguinte: os 10 mandamentos perderam sua validade. Consciência é uma invenção judaica, é um defeito como a circuncisão. O plano de exterminar todo judeu não era somente uma teoria. Além de toda a matança que eles já estavam fazendo, havia um plano chamado a solução final, ou seja, o plano de exterminar a todo judeu. Vocês podem ver nas imagens a visita do cabeça do Gestapo em Berlim. Ele levava com ele uma missão secreta de transmitir e implantar o plano da solução final, que, como eles mesmos diziam, incluiu o assassinato até mesmo da última criança. O plano já estava bem estruturado. Eles tinham inclusive a lista de todo judeu predestinado à morte. Vocês podem ver que somente na Europa chegava a 11 milhões de judeus. Hitler havia planejado para o partido nazista governar o mundo. Ele afirmou: aqueles que veem no nacional-socialismo nada mais do que um movimento político não sabe quase nada dele. Ele é inclusive mais do que uma religião, é a vontade de criar uma nova humanidade. Vocês podem ver a fonte aí na tela. A gente vê, o Talmud já falou: Deus, segure ele. Se você deixar ele concretizar os desejos do coração, eles vão sair e destruir o mundo inteiro. Mas essa não foi a única vez que Esav perseguiu a Yaakov. Ao longo de toda a história, Esav e os seus descendentes perseguiram a Yaakov. Porém, houve uma perseguição especial que ficou registrada no Tanar, no livro de Esther. A gente pode ver no capítulo 3, versículo 1. Está falando o seguinte: depois desses acontecimentos, Gidal Melech Ahasverosh, o rei Ahasverosh, Assuero, ele promoveu Etaman, o ministro dele, Aman, Ben Amidatá, filho de Amidatá, Hagagi, descendente de Agag. Quem foi Agag? Agag foi o rei de Amalek, neto de Esav, como vocês podem ver no livro de Shmuel 1, capítulo 15, versículo 8. E agarrou Agag, o rei de Amalek, vivo. A gente vê que Agag era o rei de Amalek. Como Esav está voltando agora na história como Aman, e outra vez veio perseguir o povo de Israel. E é incrível ver a semelhança entre esse episódio e o episódio nazista. Parece que o Hitler, em Marshemot, está falando dentro da garganta do Aman. Olha só o que fala no livro de Esther. Desejava Ahasverosh exterminar todo o povo de Israel. Vocês podem ver no capítulo 3, versículo 6. E depois ele foi falar com o rei Ahasverosh. Olha o que ele fala: tem um povo espalhado pelo todo o teu reinado, que não tem nenhum benefício para você, a desgraça. Ele pediu permissão para exterminar com todo o povo de Israel. E assim o rei permitiu. Tinha um decreto de extermínio para todo o povo de Israel. Ao longo dessa história, desse episódio da Megilat Esther, a gente vê que Esther, a rainha Esther, junto com o seu tio, Mordecai, conseguiram, junto com o povo de Israel, cancelar com o decreto de extermínio que havia contra o povo de Israel. Na sequência de acontecimentos no livro de Esther, o povo de Israel recebe a permissão de contra-atacar todos os inimigos que se levantassem contra ele. E assim foi. Mesmo assim, terminando a guerra, o rei fala para Esther, ele queria agradar Esther. Ele falou para Esther o seguinte: olha só, Esther, só que no reinado de Shushan, na capital de Shushan, 500 inimigos de Israel foram mortos. Nem se fala nos outros países. Aman e seus 10 filhos foram mortos. Mesmo assim, ele fala: qual é o seu pedido, Esther? E eu falo: eu vou fazer o que você quiser. Qual é o que você quer ainda mais? Eu vou fazer para você. Batomer Esther. E Esther vai fazer o pedido dela. Ela podia pedir o que quisesse para o rei. O rei falou: eu faço o que você quiser. Ela pediu algo muito estranho. Ela fala o seguinte: vai tomar Esther em Malamelech Tov, se for bom nos olhos do rei, e Naten Gamachar, nos deixa os judeus também amanhã fazer o que ele fez hoje, aqui em Shushan. Veta Seret Bnei Aman Itlu Alaetz, e os 10 filhos de Aman enforque a eles. Pera lá, eles já estavam mortos. Ela podia pedir o que quiser, o que ela quisesse, ela podia pedir. O que ela pede? Enforcar os 10 filhos de Aman que já estavam mortos. Os nossos sábios revelam no Tratado de Megilá
que todo o livro de Esther foi escrito por Ruach HaKodesh, foi escrito por profecia. E o que era estranho deixa de ser estranho. No Midrash está dizendo o seguinte: às vezes a Torá fala amanhã, se referindo a amanhã, e às vezes a Torá fala amanhã se referindo ao futuro. Aqui, Esther está falando amanhã, faça o que você fez hoje em Shushan e enforque os 10 filhos de Amã. Nossos sábios revelaram no Midrash Rabbah, Esther Rabbah 3:10, o único livro do Tanar que não aparece o nome de Deus é o livro de Esther. Eles nos revelaram um segredo. Sempre no livro de Esther que aparece rei Ahasverosh, está se referindo a nível de alusão realmente ao rei Ahasverosh. Quando está escrito no livro de Esther, rei, sem escrever rei Ahasverosh, somente rei, a alusão é o rei do universo. Quando você quer entender mais profundamente as escrituras, toda vez que está escrito no tratado de Esther, rei, tem uma alusão que Esther está se referindo ao rei do universo, a Hashem. E aqui a gente vê, quando Esther Amalcá faz o pedido para o rei, está dizendo que ela disse para o rei, não falou para o rei Ahasverosh. Então, a nível mais profundo, a nível de alusão, Esther está fazendo um pedido ao rei do universo para enforcar amanhã os 10 filhos de Amã, como ele fez em Shushan Abirá. Como a gente viu, amanhã também não só se refere a 24 horas, amanhã se refere também ao futuro, como diz o Midrash. Como vimos, os nossos sábios já revelaram que a Alemanha dos nossos dias é aquele povo que se levantará um dia contra Yaakov, que preocupou tanto o rei Davi, que preocupou tanto o próprio Yaakov. E o Gaon de Vilna já disse que o povo da Alemanha é descendente de Amalek, o neto de Esav. Nós podemos ver os valores do povo através de quem ele louva. Como pode ser um povo tão sofisticado, tão civilizado e educado, como eles receberam com tanta aceitação, com tanta empolgação, valores tão absurdos, valores tão cruéis contra o povo de Israel. Porém, assim como em Purim, eles foram derrotados, também, desta vez, os nazistas foram derrotados. E o pedido de Esther, feito já há mais de 2000 anos atrás, foi atendido. Como isso aconteceu? No ano 5707, equivalente ao ano 1946 da Era Comum, 10 representantes oficiais nazistas foram executados, enforcados no julgamento de Nuremberg. Voluntarily submit their captive enemies to the judgment of the law is one of the most significant tributes that power has ever paid Wilhelm. Nesse julgamento, 11 nazistas foram sentenciados à morte, e não por cadeira elétrica, e sim pela forca. Todavia, temos que entender um ponto. Esther rezou por 10 descendentes de Amã, Amalek, descendente de Esav, para serem enforcados no futuro. E aqui 11 foram sentenciados à forca. O que aconteceu? Göring, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Joachim von Ribbentrop, death by hanging. Fritz Saukel, death by hanging. Julius Streicher, death by hanging. Wilhelm Frick, death by hanging. Hans Frank, death by hanging. Alfred Rosenberg, death by hanging. Wilhelm Keitel, death by hanging. Nessa noite, algo impressionante aconteceu. Na noite, na véspera da realização da sentença de enforcamento, um dos nazistas, Göring,
se suicidou. Ele conseguiu se suicidar na cela dele e assim, no final das contas, 10 nazistas foram enforcados e não 11, exatamente como o pedido de Esther. Vocês podem ver também no jornal da época a foto dos 10 nazistas que foram enforcados, além da grande manchete sobre o 11º Göring, que apesar de também ter sido sentenciado à forca, conseguiu se suicidar na véspera. Da mesma forma, vocês podem ver outras fontes que citam o suicídio de Göring. Porém, isso não é tudo. Se nós pegarmos o livro de Esther, o livro original escrito em pergaminho, e abrirmos na passagem onde ele relata sobre a morte dos 10 filhos de Amã, podemos ver algo curioso. Além do que o Midrash diz, que ao lado de cada filho está escrita a palavra Ve'et, Ve'et, o tal filho e o tal filho, e cada vez que está escrito Ve'et, vem acrescentar uma outra pessoa que morreu junto ao filho de Amã. É uma alusão a outra pessoa que morre junto com o filho de Amã. Podemos encontrar lá 4 letras que estão escritas de forma distintas das demais. São 3 letras pequenas e uma letra grande. 3 letras menores que as demais e uma letra maior que as demais. Que letras são essas? Se pararmos para analisar, podemos encontrar algo incrível. As letras menores são Taf, Shin, Zain, que formam 707. E se pegarmos a letra grande, a Vav, que significa o milênio, o 6º milênio, Vav é 6. O 6º milênio, chegamos ao ano 5707. Exatamente o ano que foi decretado a morte por enforcamento dos 10 filhos de Amã dos nossos tempos. Somente uma observação. O livro de Esther é muito antigo. Ele foi escrito muito antes da Guerra Mundial. Há cerca de 2.300, 400 anos, ele é transmitido assim, dessa maneira, com as letrinhas pequenas e com a letra grande. Por exemplo, vocês podem ver Megilot Esther de 1800, de 1450 e também tem mais antigas do que isso também. Se alguém quer conferir dentro, então tem que pegar uma Megilot Esther original, que foi escrita como Halachá. Se você pega um livro qualquer, um livro que foi impresso, então muitas vezes eles não têm o cuidado, ou não têm a consciência, ou não veem relevância nisso, e acabam não colocando letrinhas pequenas, ou se confundindo entre elas, como eu já vi isso em certas edições. Ainda não é tudo. Que dia foi esse da finalização da grande sentença de Nuremberg, 16 de outubro de 1946? Coincide no dia 21 de Tishrei, no hebraico, é o 7º dia da festa de Sukkot, Hoshana Rabbah. O que acontece em Hoshana Rabbah? Vamos ver o que fala o Zohar. No 7º dia da festa de Sukkot, é a finalização da sentença do mundo. Tem a sentença que se inicia em Rosh Hashanah, todo mundo sabe, começa em Rosh Hashanah e segue até Yom Kippur. Porém, a finalização, realmente, o final da sentença é em Hoshana Rabbah, justo no dia 21 de Tishrei, o dia que foi a sentença final de Nuremberg. Ainda não é tudo. Algo impressionante aconteceu no momento que o 10º nazista subiu para ser enforcado. Assim está escrito no jornal da época, que foi publicado após a execução da sentença. Com fogo de ódio ardendo em seus olhos, ele olhou para testemunhas visuais e gritou: Hag Purim, 1946. Festa de Purim, 1946. As pessoas lá não sabiam o que era Purim. O jornal explica. Purim é uma festa judaica que é comemorada em setembro. Em setembro, já estavam em outubro, e ele gritou Festa de Purim de 1946, algo que não tem nenhuma explicação e é uma grande incógnita. O que levou ele a gritar Festa de Purim? Qual é a relação entre Purim e o enforcamento desses 10 nazistas? Depois de tudo que a gente viu, fica tudo claro. Algo além do nosso entendimento aconteceu aqui. Ele gritou Festa de Purim de 1946
Estamos retornando ao Purim, ao pedido de Esther que se concretizou depois de mais de 2.000 anos, onde o último nazista foi lá e ainda gritou Festa de Purim de 1946. Agora fica tudo claro. Escutem só o relato da Agência de Notícias Internacionais da época sobre o julgamento de Nuremberg. Assim eles divulgaram. Todos os 10 nazistas se esforçaram em receber a morte com valentia. A maioria demonstrou aflição, tristeza. Poucos se submeteram de forma degradante, vergonhosa. Outros pediram perdão ao Criador. O único que seguiu a ideologia nazista até o final foi Júlio Streicher. A sua resistência foi a mais descarada. E ele berrou Heil Hitler no momento em que subiu os degraus da forca. Quando Streicher chegou diante das cordas, ele fixou seus olhos em direção aos oficiais dos aliados e dos 8 jornalistas representantes da mídia mundial. Com fogo de óleo ardendo em seus olhos, ele olhou para as testemunhas visuais e gritou Hag Purim 1946, Festa de Purim de 1946. O que levou a ele gritar a Festa de Purim de 1946? Eu vou trazer um tema interessante que a gente vê no livro de Esther, como eu citei antes, em nome do Midrash. O livro de Esther é o único livro do Tanakh que não aparece o nome de Deus de forma explícita. Porém, tem 2 passagens que o nome de Hashem aparece ocultamente. Na primeira vez, na primeira letra de cada palavra. Na segunda vez, na última letra de cada palavra. No começo do desencadeamento dos milagres, quando Esther convida Aman para o banquete, e avô Amelech ve'Aman Hayom, a primeira letra de cada palavra forma o nome de Deus. E quando já acende a raiva do rei contra Aman e vai mandar matar ele, quando termina o desencadeamento dos milagres, está lá o nome de Deus na última letra de cada palavra. Por mais que o nome Esther simboliza, alude, ocultamento, quando Deus se oculta e a gente não vê Hashem, mas é Ele que está guiando os acontecimentos. O mundo não está lançado ao acaso, é Ele que está lá se preocupando para que as coisas aconteçam no final e a salvação chegue como tem que chegar. Os sábios do Talmud, no Tratado de Rolin 139b, perguntam Esther mina Torá minaim, aonde tem alusão de Esther na Torá? Eles trazem um versículo de Devarim, Deuteronômio 31:18. Eu vou ocultar minha presença nesse dia. Nesse dia, quando Israel se afasta, se distancia do cumprimento da Torá, Deus oculta a presença dele. E vem perseguições, vem decretos. Porém, como a gente viu no livro de Esther, que justo é Esther que alude a esse tema, como o próprio sábios perguntaram no Talmud, Esther mina Torá minain, onde a gente vê Esther na Torá, alusão de Esther. Está aí, quando ele se oculta e parece que as coisas estão lançadas ao acaso. Não, tem a revelação do oculto. Megilat Esther vem revelar o oculto, que é Hashem que está por detrás de todos os acontecimentos e ele que está levando a criação dele para a concretização do seu objetivo. A perseguição de Esav a Yaakov continua. Esav não desiste das brachot que ele perdeu para Yaakov. De fato, ele desprezou o serviço a Hashem, a primogenitura. Porém, quando ele se deparou com a realidade, com que ele perdeu para a eternidade, então ele tenta de qualquer forma recuperar a sua posição. Vamos ver o que a Torá relata sobre esse episódio? Está no livro de Bereshit, capítulo 27, 38. Vaiomer Esav el Aviv, e disse Esav para o seu pai, quando ele se deparou com a realidade que perdeu as brachot, a brachá hati lecha avi, não tem uma brachá para mim, meu pai, somente uma brachá para mim, meu pai. Barcheni gamani avi, dê uma brachá para mim também, meu pai. Vaisai Esav kolo vayevk, e ele levantou sua voz e começou a chorar. De fato, Yitzhak deu para Esav uma certa brachá, somente que ele submeteu Esav a Yaakov. Porém, olha o que ele disse. Vayak asher tarid. E no final ele fala, o porata ulo me'al tzavarecha. Quando Yaakov, ele falhar, ele transgredir a Torá,
Então você vai se liberar desse jugo que você tem no teu pescoço. A proteção vai sair, a proteção vai embora. Então ele tem a força de se levantar contra Yaakov. Então nesse momento entrou um ódio eterno em Esaú. Assim os nossos sábios revelaram. Tem uma alahá, uma lei na criação. Esaú odeia a Yaakov. Porém, vemos que somente ele tem a possibilidade de atacar, de se levantar contra Yaakov, quando Yaakov ele falha, ele transgrede a Torá, ele não cumpre a Torá de forma devida. Esaú e Yaakov, todavia, se encontrarão mais uma vez de forma intensiva. Não vai ser nada fácil, vai ser na guerra Gogo-Magog. Os profetas já falaram que 2/3 do mundo vão ser destruídos e 1/3 que sobrar não vai ser nada fácil. O que fazer para se salvar dessa guerra? O que fazer para parar Esaú, para se salvar de Esaú? Os sábios do Talmud já perguntaram isso. Eles já responderam. Tem que fortificar o estudo da Torá e o cumprimento da mitzvot. E também fazer caridade. Essa é a arma que nós temos em nossas mãos. Cada um que se fortifica na Torá, no cumprimento da mitzvot. Vê se pode fixar um tempo de Torá. Vê que mitzvah pode se aperfeiçoar no Shabbat, na Kashrut, no Tefilin, na Tefilá, Tarat Habayit, tem tantas mitzvot para se aperfeiçoar. E também se preocupar em ajudar o próximo. Isso é o que importa. Isso é o que tira a força de Esaú. Como fala a Torá, vai ser quando você falhar no cumprimento da Torá. Então eles vão ter força. Quando a gente se fortifica, a gente recebe força. O resto é tudo cenário. Espero que esse encontro tenha trazido benefícios para todos nós. Tudo de bom!